aquilo que de mais importante tem acontecido no ano de 2024. Quando a gente fala em importância, a gente fala não em relevância, mas em importância. Por quê? Porque uma série de coisas vocês vão ver que saíram, que foram publicadas dentro do direito do trabalho, dentro da medicina do trabalho, dentro do direito previdenciário, dentro da utilização da medicina no direito previdenciário, enfim, as coisas e resoluções e a parte legal e técnica que mais impactou e que vem impactando, que irá impactar na vida das pessoas nessa relação social que nós todos temos no nosso dia a dia. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o MedLexCast. Podcast, videocast, cada um chama de um jeito. Fato é que a gente conta com a participação de vocês. Então eu sempre vou deixar esse recado no começo dos nossos episódios. Curta os nossos vídeos, compartilha. Manda, não custa nada, manda o link lá para alguém que possa se interessar por esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, não paga nada para se inscrever no canal, é só clicar, é só você que está assistindo aí, apertar o xizinho para sair dos comentários, ir lá e se inscrever no canal, compartilhe os vídeos, comente, participe, porque é a participação de vocês que faz com que a gente dê continuidade a esse projeto, um projeto que vem trazendo para vocês bastante informação, bastante conhecimento de forma gratuita na área de medicina, de direito, essa interação entre a medicina e o direito, meio ambiente e trabalho, tudo que a gente fala aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos estar com um episódio especial, porque é um episódio de fim de ano. A gente está chegando no final do ano, então eu e meu pai, a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu de mais importante na área de saúde, segurança do trabalho, medicina do trabalho, direito previdenciário, a questão do INSS, tudo que envolve gestão de afastados. Então a gente vai traçar aí uma linha para vocês entenderem tudo o que aconteceu ao longo desse ano, que foi relevante e que mudou a nossa vida, né? Mudou a nossa realidade, dos profissionais que atuam na área e de quem lida diretamente com essas questões. Mas eu já falei muito, vou passar aqui a palavra para o meu pai para ele dar aí um oi para vocês e a gente começar a discutir nesse episódio de final de ano tudo o que aconteceu ao longo do ano de 2024. Olá pessoal, como o Neto já disse, estamos aqui de novo, só que essa vez com uma finalidade um pouquinho mais abrangente, que é exatamente trazer aquilo que de mais importante tem acontecido no ano de 2024. Quando a gente fala em importância, a gente fala não em relevância, mas em importância. Por quê? Porque uma série de coisas vocês vão ver que saíram, que foram publicadas dentro do direito do trabalho, dentro da medicina do trabalho, dentro do direito previdenciário, dentro da utilização da medicina no direito previdenciário, enfim, as coisas e resoluções e a parte legal e técnica que mais impactou e que vem impactando, que irá impactar na vida das pessoas nessa relação social que nós todos temos no nosso dia a dia. Então vamos lá, Neto, eu gostaria de começar trazendo aqui um tema para a gente discutir. Nós não vamos usar aqui uma ordem cronológica de publicações, nem nada disso, mas nem de relevâncias, mas trazer principalmente os temas mais importantes. Na tua opinião, qual foi o tema que mais impactou a medicina do trabalho no ano de 2024? Espero que a tua opinião seja igual à minha, mas vamos lá. A gente vai ter uma mudança muito grande, foi uma publicação agora, mas que vai só entrar em vigor em 2025, que está preocupando muito as empresas e os profissionais que atuam na área, que é a questão dos fatores psicossociais dentro do PGR, né? Então, quem é do mercado, quem atua nessa área sabe que isso tem gerado preocupação. Antes disso, explica o que é o PGR, né? O Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, esse programa está previsto na NR1, né? Quem nunca ouviu falar dele, pelo amor de Deus, vá ler, porque hoje ele é a base de toda a parte de saúde e segurança do trabalho.
na teoria até o PCMSO está subordinado ao PGR, ele é o documento mais importante que existe em relação à parte de saúde e segurança do trabalho, e então a gente tem esse programa e a gente teve uma portaria durante este ano que introduziu como obrigatório o reconhecimento dos fatores psicossociais no programa. É importante a gente citar para quem está assistindo a gente, isso tem gerado uma certa ansiedade e preocupação por parte das empresas, e realmente é para ter essa preocupação, se você não está fazendo nada, né? Tem que acabar tendo uma certa preocupação porque vai entrar em vigor e a gente precisa fazer alguma coisa. Mas é uma preocupação relativa, por quê? Porque o que a gente sempre diz é o seguinte: o primeiro fator psicossocial não é nenhuma novidade, não é uma coisa nova, ele já existe há algum tempo, a gente já tem um certo conhecimento sobre os fatores psicossociais. E querendo ou não, a gente também brigou muito por isso dentro da Previdência Social. Sim. Né? E a gente sabe que ele existe, ele muitas vezes é negligenciado, né? A gente fez inclusive um episódio aqui só tratando disso com o professor Sodero. Discutimos sobre isso, então para você aí que está assistindo, se você não acompanhou esse episódio, não agora, termina esse episódio, depois você vai lá e assiste o episódio que a gente tratou sobre esse tema. Ele é um tema muito importante, por quê? Porque os fatores psicossociais eles vão entrar ali dentro daqueles riscos ergonômicos, em regra. Quem estuda muito esses fatores é ergonomia, e eu fiz uma pós-graduação em ergonomia há algum tempo, fiz em 2010, 2011, e já se discutia sobre esses fatores. Ele não era tão comum na discussão de saúde e segurança do trabalho, se discutia muito fator físico, químico, biológico, por causa do PPRA, né? A gente teve a alteração do PPRA para o PGR, hoje não existe mais o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a gente tem um PGR, e o PGR a gente tem o reconhecimento de 5 tipos de risco principais, né? Físico, químico e biológico, introdução dos riscos de acidente e o risco ergonômico. E aí dentro desse risco ergonômico a gente entraria, eu entendo que faz parte dos riscos ergonômicos, a questão do fator psicossocial. Por quê? Porque a ergonomia é a disciplina que estuda a interação do homem com o seu meio ambiente de trabalho, e esses fatores eles têm a ver com isso, né? Por que eu digo que tem preocupado as empresas? Porque isso nunca foi obrigatório, as empresas nunca identificaram os fatores psicossociais, e a gente tem uma dificuldade porque apesar de ter se colocado na NR1, que foi essa portaria, a alteração, colocando o fator psicossocial como obrigatório no PGR, o governo não disse qual é a ferramenta, como é comum. Ele não diz na NR1 como você vai fazer, ele diz o que você tem que fazer, ele parametriza, mas ele não dá ali, é igual a matriz de risco, né? Ele não diz qual matriz de risco você vai utilizar, ele diz que você tem que utilizar alguma matriz de risco para você ver probabilidade e gravidade. E a mesma coisa em relação aos fatores psicossociais. Então a ansiedade é essa, as empresas querem saber como fazer isso, né? E eu acho que é importante também a gente aqui salientar o seguinte, só para posicionar quem nos vê e nos ouve. Quando o Neto fala em NR1, ele está falando da norma regulamentadora da portaria 3214/78, tá? Que são as normas que regem a saúde e segurança na relação capital-trabalho. Então eu acho que uma das coisas que dentro dos fatores psicossociais que a gente tem que considerar é como isso vai ser trazido pela empresa à luz de 2 aspectos: à luz da visão do Estado, seja ele na via administrativa ou nas fiscalizações, ou na via judicial dentro do Justiça do Trabalho. E aí entra isso, que o fator fundamental de tudo isso, que eu acho que de tudo que o Neto falou, uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu concordo plenamente com isso, e eu acho que isso é uma coisa para se pensar agora em 2025, é o seguinte: essa omissão do Estado de dizer ou de ser claro naquilo que se aplica, traz 2 vieses muito grandes. Primeiro,
eu não tenho parâmetro para saber se o que eu estou fazendo Tá certo. está certo. Segundo, eu não sei se o que eu estou fazendo é o melhor para o trabalhador, que é pior ainda. Então, eu acho que isso é uma das coisas que, quando a gente olha algumas normas, algumas visões, algumas legislações, a gente entende assim, ó, o legislador não está vindo para facilitar, ele está vindo para confundir. Por quê? Sim. Porque quando você traz alguma coisa que eu não te dou parâmetro, eu te deixo tudo em aberto. Só que esse aberto para mim pode ser o certo, como para você pode ser o errado. E isso é sempre o que a gente está vendo em algumas condições sobre as quais houveram modificações. Não digo que não exista ou que exista por aí um dolo nisso tudo, mas o que existe assim, é uma falta de norte. E isso traz ansiedade. Quando eu sei o que eu posso, o que eu não posso, Insegurança jurídica. traz uma insegurança jurídica muito grande. E isso, obviamente, vai gerar ansiedade. Que toda empresa reclama no Brasil, né? A gente não tem segurança jurídica. A gente fala que no Brasil até o passado é incerto. E uma coisa porque importante, você faz uma coisa, você acha que está fazendo certo, aí chega alguém lá na frente e fala assim, não, tá tudo que você gastou está tudo errado. Não, e outra coisa, é interpretativo, né? Quando eu não tenho norte, é interpretativo. Eu interpreto de um jeito, você de outro, o judiciário de outro. Aí eu cumpro aquilo que você está me determinando, você administrativamente me determina e o judiciário não aceita, ou vice-versa. E o Ministério do Trabalho, isso a gente tem que comentar, mais uma vez, aqui não é... A gente sempre fala do estrutura Estado, nós estamos falando da pessoa física, né? Porque sim, às vezes a Estado, pessoa acha, porque está falando mal de auditor fiscal do trabalho. Não, a gente está falando de estrutura Estado. Era muito comum, no passado a gente via bastante, ter nota técnica do Ministério do Trabalho dizendo, olha, a interpretação de tal norma é desse jeito, é tal... A gente tem aí o fator psicossocial quase entrando em vigor, né? E a gente não tem nada. E isso é ruim, por quê? Porque vai ficar muito da interpretação de cada fiscalização. E nem que ele não queira, nem ele fiscal, vai ter parâmetro para interpretar. Então, quer dizer, ele vai interpretar à luz daquilo que ele acha. E entendo eu que a única coisa que a lei não permite é achismo, né? Ou existe ou não existe. Eu posso interpretar, posso ter tese, mas eu não posso... E a gente tem um outro contexto aí até para colocar, porque hoje no meio ambiente de trabalho a gente tem um outro complicador, que a gente discute pouco, a gente já falou, mas é um pouco discutido. Porque a gente tem também a fiscalização por parte da vigilância sanitária. Da vigilância sanitária, que aí piora, não pelo fiscal, mas pela estrutura, piora mais ainda. Não, e pior, porque aí você tem fiscalização dos dois. Sim. Então e cada um interpretando de um jeito. Aí é que tá. Se a norma não é clara, a fiscalização por parte da vigilância sanitária é feita com base nas normas regulamentadoras, o que eu tenho críticas a isso. Não vou entrar aqui, a gente não é o tema do debate, né? Mas é complicado você ter dois órgãos fiscalizando a mesma coisa. Por quê? Porque a gente já teve em algumas empresas, os dois, eu já falei isso em sala de aula, quem já assistiu sabe, de ir lá um auditor fiscal do trabalho e falar, olha, isso aqui é assim, assim, assado, documento assim e tal, e autuar a empresa alterar o documento, e quando vem a vigilância sanitária fala diferente. Isso a gente viu muito no Covid. E se a gente buscar a doutrina de uma fiscalização administrativa, ela não tem por doutrina, punibilidade, ela tem orientação, não deveria, ela tem que ter orientação e, na ausência do cumprimento orientativo, a punibilidade. Agora, o que acontece, que a gente vê é assim, como é que o próprio fiscal, se for ao local, ou se até por via digital, queira orientar que norte ele está usando, que parâmetro ele está usando no caso do psicossocial. Deve-se considerar também os fatores psicossociais. Então, pronto. Aí eu vou quais são eles, como eles serão avaliados. Então, por isso que a gente está falando, a gente dentro do Instituto já desenvolveu isso, de a gente ter um parâmetro e utilizar algum tipo de ferramenta, de metodologia para identificação e começar a se colocar na documentação a parte de fatores psicossociais. Então, quem está assistindo aí, que é um cliente nosso, fique tranquilo, a gente está preparado para atender essa necessidade do mercado e exigência da lei, tá? A gente ainda não implementou isso porque a lei não está em vigor, então a gente ainda não é obrigado a fazer isso, a gente não vai gerar
esse ônus ainda em relação a isso, e os documentos que estão vigentes, né? Então, obviamente que após o início da lei que for ser feita a revisão da documentação, com absoluta certeza isso vai ser considerado. E fica aqui uma marca para se pensar se não seria o caso, quem somos nós, mas eu acho que nós somos cidadãos e militando nessa área nos reserva esse direito de se pensar numa nota técnica que venha por parte do Ministério do Trabalho, dizendo assim, ó, o que vamos considerar, o que deve ser implantado, como muitas vezes isso aconteceu quando houve falha, não vou dizer falha, como houve omissão de legislação que veio a favorecer, porque o grande problema aí não é cumprir ou deixar de cumprir. É você saber o que você está fazendo. Como cumprir ou como deixar de cumprir. Porque senão, é o que a gente sempre comenta, né? Imagina um empresário gasta dinheiro, faz um negócio, e aí chega alguém lá na frente e fala, não, tá tudo errado. Não devia ser feito assim, tem que ser feito assado. Esse é o grande problema que a gente acaba enfrentando. E até falando sobre isso, esse ano também a gente teve uma publicação que tem a ver com isso, que foi, até peguei aqui, né, a Lei 14.831, que foi publicada em março de 24, que ela fala sobre o certificado de empresa promotora de saúde mental. Né? Então, até algumas pessoas estão falando, e a gente comentou, e como eu disse, tem lá o episódio com o professor Sodero, a gente comentou sobre essa lei, a questão de implementação de programas relacionados à saúde mental e etc. Isso também é válido, né? É algo a se pensar, mas eu acho que esse seria, no meu entendimento, um segundo passo. Né? O primeiro passo seria a empresa fazer a lição de casa, identificar os fatores psicossociais, o que não é tão tranquilo, porque qual que é o grande X do fator psicossocial? A gente depende também da percepção do trabalhador sobre o ambiente de trabalho. Sobre a condição do ambiente de trabalho. E nós estamos falando de indivíduos. Então, duas pessoas na mesma condição, eu posso entender que aquele estresse que eu estou sofrendo é bom e eu só sei trabalhar sob estresse, e o colega que está aqui do meu lado entender que esse estresse não é bom e que ele está tendo uma repercussão na vida pessoal dele por causa disso, e a gente sabe que as coisas funcionam dessa forma. Primeiro eu posso entender se aquilo é estresse para mim, pode não ser para você. Então, sim, é muito uma questão individual. Muito individual. Inclusive, e aproveitando, Neto, só para chamar a atenção nisso, aproveitando o gancho que você deixou aí, quando não se define, eu acho que isso é uma das coisas que mais me preocupam nessa publicação da obrigação da NR1 do psicossocial, quando não se define o que eu vou considerar, tudo é válido e tudo é inválido. Então, por exemplo, isso tem que ser particularizado, na minha opinião, inclusive por ramo de atividade. Sim. Tá? O que é estresse para um gerente de banco? O que é estresse para um trabalho? É o que a gente estava comentando, e até no episódio lá a gente falou, né, para quem for assistir, existem determinadas situações que são inerentes à atividade não tem como e algumas que podem ser causadas por um determinado chefe. São coisas diferentes. Sim, totalmente então, assim, diferente. Um médico que trabalha em pronto-socorro, ele trabalha numa situação de estresse. Se ele falar que não quer estresse, ele pode trabalhar em pronto-socorro. Exatamente. É inerente à atividade dele. E aí, é claro... policial, como é que um policial trabalha sem ter estresse? E a ideia do PGR identificar esses fatores psicossociais, e isso que é importante, e aí tem a ver com a lei de promoção de saúde mental, é que ela implemente a prevenção da doença mental. Medicina do trabalho é preventiva. Sim, e essas situações em que é inerente, quais são os mecanismos que eu tenho para evitar que, mesmo submetido àquela situação, ele não adoeça, ele não chegue a desenvolver uma doença mental, ele não precisa ficar tomando Rivotril para dormir e assim por diante. Então, esse que é a grande questão, né? A ideia do PGR, é isso que as pessoas têm que ter na cabeça, tem que considerar os fatores psicossociais, mas não é só a identificação. A partir do momento que eu identifico aquele fator, eu vou ter que, da forma como o PGR, gravidade, probabilidade, a gente vai ter que avaliar isso, e aí, o que eu faço? E aí talvez esse seja o mais complicado para as empresas, porque se o que eu faço gera custo,
né? Então, diante da situação de que eu identifiquei um determinado fator, qual é a medida que eu vou adotar para minimizar a exposição do trabalhador a esse fator de risco? Então, esse é o grande desafio e a gente vai ter, essa publicação, a gente vai ter isso ao longo agora do ano de 2025 como uma perspectiva do que vai acontecer. Vai ter que as empresas terem que lidar com essa nova realidade que vai incluir as doenças mentais, e acho que era uma coisa meio que inevitável, porque hoje a gente sabe que as doenças mentais elas têm uma grande incidência na população, vida, né? Dos CIDs-Fs, a gente sabe que tem uma grande incidência na população, e que muitos afastamentos previdenciários são por causa dessas doenças mentais, então vai ter que se fazer alguma coisa dentro do meio ambiente de trabalho para a gente tentar diminuir esses afastamentos. E eu preciso saber essa alguma coisa como pode ser feita de forma preventiva, porque Sim. a norma regulamentadora, toda ela é voltada com doutrina preventiva. Sim, porque ela vem a origem, né? Ela é de 78, ok, mas a norma regulamentadora, o que ela regulamenta, vamos dizer assim, é um dispositivo constitucional que está previsto no artigo 7º, inciso 22, que fala que é direito do trabalhador urbano e rural a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e segurança. Então, como já diz na norma constitucional, ele está falando, é direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Preventivo. Então a gente está tratando de prevenção, né, de redução de risco, minimização, porque algumas situações o risco, como a gente já comentou, é inerente, não tem como você tirar o risco da atividade. Então esse é um ponto para mim bem crucial. 2024 teve essa publicação, vai entrar em vigor em 25 e é uma coisa que a gente vai ter que se debruçar sobre isso. E aí? E ainda acreditando que de repente a gente possa ter uma nota técnica que ajude bastante. E aí, buscando essas novidades, buscando essa retrospectiva de 24, existe uma outra coisa, Neto, que também eu queria chamar a atenção aqui, que entrou em vigor em 2024 e que também é uma condição que trouxe uma série de, eu não diria de dificuldades, porque a dificuldade se suplanta, uma série de dúvidas e de como agir dentro da prevenção e da legalidade, que foi a introdução dos exames toxicológicos dentro das condições do e-social. Foi criado a obrigação da plataforma, um evento único e específico para isso. Então, o que eu queria colocar aqui para a gente começar a discutir, assim, isso dentro das empresas teve impacto, não só impacto financeiro, mas principalmente, eu acho, o impacto que voltamos lá, que chega à condição social, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para que eu venha complementando e dando a minha opinião, aquilo que eu vejo, aquilo que eu senti, que nós sentimos dentro dos problemas, não vou dizer problemas, mas dentro da falta de amparo pessoal dos trabalhadores em cima dessa condição. A gente teve uma modificação porque o que aconteceu, e aí foi uma mudança específica. A gente tinha a obrigação da realização dos exames toxicológicos, né? Eles eram feitos no exame admissional e demissional. Quando saiu essa obrigação de se fazer exame toxicológico, pensando no motorista profissional, e é ele que é o alvo dessa situação, a gente está falando ali num exame que ele tem por um viés a identificação de trabalhadores que estão utilizando algum tipo de droga ilícita ou até lícita, mas que tem algum tipo de prejuízo para ele, pensando, por exemplo, que a gente sabe que acontece, né? Um motorista profissional que usa um estimulante, que usa algum tipo de medicamento para poder ter mais horas de trabalho, poder conseguir exercer sua atividade, exigências de frete, assim por diante. Ok. Isso foi feito dentro de uma política de vamos dizer assim, prevenção, para mim,
voltada à questão do trânsito, né? Uma questão totalmente voltada para a prevenção de acidentes de trânsito, tá? Por isso motoristas profissionais, e se colocou isso como uma exigência na CLT. Né? E aí a gente começa com alguns problemas. Por quê? A gente já enfrentou isso no passado, quando da publicação. Por quê? Houve um burburinho, porque a gente tem um grande problema quando a gente está falando de dependência química. Qual que é o problema da dependência química? A gente sabe, por A mais B, que sem a pessoa reconhecer que ela é um dependente químico e sem a pessoa ter às vezes um suporte familiar e assim por diante, o tratamento é quase que inócuo. Ter a volição de querer se tratar. Ele precisa saber, ele precisa entender da necessidade e para ele ter, e mesmo assim é muito difícil, né? Tratar dependente químico, quem já lidou com isso no dia a dia, ou algum parente, alguém que conhece que é dependente químico, a gente sabe que essa doença é uma doença bem complicada de você lidar. E aí o que acontece? Para evitar, porque qual que é o grande problema das empresas? As empresas pensaram assim, e houve um movimento em relação a isso. Ok, testou positivo, eu faço o quê? A gente tem um problema, né? Porque se eu dependo dele, o que eu, empresa, posso fazer? Testou positivo num demissional, eu vou dar inapto, eu vou encaminhar para o INSS, como que eu vou fazer? Quando a norma foi publicada lá atrás, se desvinculou o exame toxicológico do PCMSO e falou o seguinte, olha, o que para mim é um total contrassenso, né? O exame toxicológico ele vai ser feito, porém ele não pode ser parte integrante do PCMSO e ele não pode ser utilizado para definir aptidão para o trabalho. Ok? Então é como se eu estivesse fazendo os exames desvinculados totalmente do meu programa de controle médico de saúde ocupacional dentro das empresas. Então eu estou fazendo o exame aqui, se testar positivo ou se não testar, é como se o resultado pouco importasse para eu definir a aptidão para o trabalhador. O que para mim é um contrassenso, né? Porque se eu sei, e até os médicos ficavam em saias justas e muitos nos procuravam para consultoria, o que eu faço? Eu sei que o cara é dependente químico, eu sei que ele está colocando em risco a vida de terceiros e a dele, e eu não posso dizer que ele está inapto, eu tenho que dar apto para atividade. Para mim, a legislação é muito falha em relação a essa questão. Mas foi seguindo dessa forma, né? Foi seguindo dessa forma até que nós tivemos uma mudança legislativa e o PCMS, o exame toxicológico, ele teve uma alteração dizendo o seguinte: agora a empresa que identificar, ela vai ter que inclusive encaminhar esse trabalhador para um tratamento. Mas ele continua não sendo utilizado para definir aptidão. Não sei quem é o legislador, quem que concebeu isso, mas, mais uma vez, a assessoria, a gente fala tanto aqui, né, no podcast de assessoria técnica, assistência técnica, tá faltando uma assessoria técnica para quem está fazendo a norma, porque não faz sentido, né? Você não fazer isso, é integrante do PCMSO, não é, mas não pode determinar a aptidão, não pode. Para mim isso virou uma salada. E além de tudo, se introduziu com a mudança legislativa para o exame toxicológico passar a ser feito de forma periódica, através de sorteio. Então eu vou ter que pegar os meus trabalhadores, os motoristas profissionais, fazer um sorteio para ir submetendo eles, sendo que eles têm que fazer o exame pelo menos a cada 2 anos. Mais uma vez, vai ter que se dar o suporte, a lei fala que tem que ser encaminhado para tratamento, etc. Mas volta naquilo, né? Qual vai ser a efetividade disso? Né? Como que a gente vai lidar com essa situação? Ele vai continuar sendo apto mesmo com o exame positivo? Como que isso vai ficar? Não, vou encaminhar ele para o INSS? Disso? Se ele continuar apto, ele vai continuar dirigindo? É isso? Então, assim, virou uma confusão. Essa que é a verdade. Então a lei, ao invés de vir ajudar, ela veio complicar. E aí entra, além de tudo isso, a obrigação de fazer a informação através do e-social, através de um evento específico. Então, dentro de tudo isso que você colocou, eu tenho uma opinião pessoal. Eu acho que, novamente,
é o Estado transferindo para a iniciativa privada aquilo que é responsabilidade deles. Com certeza. Que é o que mais se faz nesse país. É o Estado se isentando de obrigações que são dele. Por exemplo, se o indivíduo, esse toxicológico, se A igual a B, B igual a C. Se o indivíduo, para ser motorista, é obrigado a ter uma carteira de habilitação, esse toxicológico deveria Tem que ser feito na carteira. Na carteira de habilitação. Se ele tivesse aprovado ou reprovado, ele não poderia exercer a atividade de motorista. Ponto. Porque o fato dele não exercer naquela empresa pode fazer com que ele exerça privadamente, por si só, que ele dirija carro de terceiros, que ele, enfim, ele vai continuar pondo em risco a sua integridade e a de terceiros. Então, de novo, na minha opinião aí, é o Estado transferindo a sua responsabilidade, a sua obrigação para a iniciativa privada, tanto em custo, quanto em posicionamento, quanto, pior ainda, né, quanto em tratamento, porque Sim. é obrigação do Estado, ou deveria, a obrigação existe, tá? Até pela norma constitucional. Agora, se ele faz ou não, é uma outra coisa. Então ele tenta empurrar para a iniciativa privada, para terceiros. O pior é isso, eles fazem, né, na hora de renovar a carteira. Então, diminui... Mas se faz, qual é a finalidade de fazer de novo? Então, diminui o tempo, então, de vigência, né? Quando você faz para a carteira, você faz com que finalidade? Para isso, para você... Aptidão. E aí, se ele não tem carteira de motor agora... Não vai poder exercer a atividade. Qual mecanismo o Estado usa para fazer com que essa carteira seja cassada? Acho que o grande periodicamente fica de responsabilidade da empresa, ou seja... Se transferiu para a empresa, lógico. Você não resolve, né? E aí você tenta transferir para terceiros. Você transfere para a empresa a responsabilidade de dar até o tratamento. Isso, né? Aí vamos pensar Vamos pensar no médico como um todo, aqui no médico do trabalho das empresas que nos assistem. Por algum motivo, eu, médico do trabalho da empresa, percebo ou em consulta o indivíduo me diz que é um dependente químico. Tá? E ele dirige uma carreta, nós estamos falando de caso real, ele dirige uma carreta de combustível pela empresa. E aí? Sim. Que posição eu tomo? E como que eu posso colocar numa norma que o exame toxicológico não pode ser utilizado para definir a aptidão? Aptidão, quer dizer, e se ele não é... A aptidão não vem do fato das melhores condições possíveis que não coloquem em risco a integridade física. Essa é a definição. A integridade física dele, do trabalhador e de terceiros, quer dizer, eu corto todas as definições doutrinárias para efeito do que se chama de aptidão em exame ocupacional, para utilizar pura e simplesmente para me isentar de responsabilidade, me isentar de posicionamento, me isentar de obrigação, eu, Estado, quer dizer, totalmente... Na verdade, o que eles fizeram uma grande de uma salada, misturaram tudo, misturaram segurança no trânsito com a questão ocupacional e virou uma grande de uma salada e que não resolve nada. E aí eu até queria, eu sempre coloco isso e até um questionamento que a gente sempre faz. Existe estatística mostrando qual que é a eficácia da realização desses exames na prevenção de acidentes de trânsito? E de quem está sendo tratado? Como está sendo tratado? Não, eu digo assim, por exemplo, o que é mais efetivo? Você fazer uma blitz, e aí na blitz pegar lá com, igual faz do bafômetro, você fazer algum tipo de avaliação toxicológica, sei lá, quando renova, ou... Qual que é a efetividade de se fazer esse exame pelo menos a cada 2 anos? A gente consegue detectar realmente? A gente está prevenindo? Isso tem diminuído os acidentes de trânsito ou a gente está jogando dinheiro fora? Esse que é a grande questão, porque quem paga o exame é a empresa, então assim, dinheiro, mais uma vez, né? Transferindo e falando assim, particular, gaste. Se tem efetividade ou não, eu não sei. Se está servindo para alguma coisa. Você está obrigado a gastar, eu, Estado, estou determinando e vire-se. Então é bem complicado, mas é uma coisa que existe e que foram alterações que ocorreram ao longo desse ano que a gente precisa. Eu entendo essa alteração, se me permite, ela ocorreu para pior.
Muito. Para muito pior. Muito pior. Então eu acho que é alguma coisa que tem que ficar no ar, se deve ser revista, não deve ser revista, porque solução não se trouxe nenhuma, melhoria menos ainda. E o pior, parâmetro de análise pior ainda, não se tem um parâmetro que se analisou a condição, não se tem uma estatística. Para mim é mais ver se tem efetividade, porque ficar gastando dinheiro sem não finalidade. Faz sentido, né? Você ficar gastando dinheiro e você não sabe nem se isso está sendo efetivo ou não. Neto, mudando um pouquinho, não de rumo, né, porque continua sendo dentro da condição da medicina e do direito, o que eu queria levantar aqui para a gente também discutir, tá? Foram muitas, né? Mas as duas resoluções que mais impactaram, resoluções do Conselho Federal de Medicina, que mais tentaram ou que impactaram no dia a dia dos médicos, não só do trabalho, mas dos médicos de uma forma geral. Mas que tem a ver dentro com a relação do de direito trabalho, médico, mas que tem muito a ver com o direito médico, que são as resoluções 2381 e 2382. Essa 2382 encontra-se suspensa por liminar, por uma liminar concedida no Distrito Federal, no TRF1. No TRF1. Então não vamos nem, eu acho que a gente pode até desconsiderá-la, tem que citar, mas desconsiderar opiniões e desconsiderar sobretudo mas é importante porque uma hora vai ter uma decisão nesse processo. Como é liminar, uma hora pode tanto ser sustentada como ser derrubada. Então vamos primeiro falar da 2381, né, que é aquela que traz vamos dizer assim, uma receita de bolo, aspas, para forma e obrigações, né? Trazendo consequentemente uma definição sobre aquilo que se usa para efeito de que está obrigado o médico a usar para efeito de atestado médico. Lembrando que isso não vale só para atestado médico que utilize afastamento, vale para qualquer tipo de atestado médico. A resolução 2381 ela é uma resolução muito importante. Ela vem substituindo e revogando a resolução que existia anteriormente, que era a 1658 de 2002. Né? Então o CFM tinha uma resolução específica que tratava de atestado médico, que era a 1658 de 2002, e aí a gente teve a publicação de uma nova resolução que revogou essa, e ela vem trazendo uma série de conceitos e uma série de definições sobre essa parte de documentos médicos. Ela define bem a questão de atestado, qual é o conteúdo do atestado, o que deve conter, o que não deve, que é assim por diante. Que não é? Ela, mais uma vez, né, não poderia ser diferente, deixa claro que a colocação de determinadas informações nesses documentos depende de autorização e solicitação do paciente. A gente sabe que cada vez mais na medicina como um todo, na área da saúde, a autonomia do paciente cada vez mais ganha importância, né, do que no passado. E tem que ganhar, né? E tem que ser dessa forma, não tem como, é o que se evoluiu dessa forma, né? Então não tem muito para onde fugir. E ela tem, acho que talvez a grande novidade da resolução, são 2 tipos de relatório que ela cria, que a gente não tinha nas resoluções do Conselho, pelo menos eu não me lembro. Na 1658 eu tenho certeza que não tinha, mas eu não me lembro de outras resoluções que tratavam disso, que seria o chamado relatório médico circunstanciado e relatório médico especializado. O que seriam esses 2 documentos, né? O relatório médico circunstanciado seria um documento emitido pelo médico que atende o indivíduo com informações sobre a saúde dele, o que está acontecendo e assim por diante. Lembrando que isso, Neto, te cortando, me dá um gancho, lembrando que isso é obrigação do médico, sim, tá? E direito do paciente. Eu acho que isso é fundamental a gente falar, porque ainda a gente escuta... desse relatório circunstanciado e os outros documentos médicos. E os outros documentos médicos. É direito do paciente. Faz parte do atendimento. Isso, que é muito comum a gente, de repente, quando está lá em perícia, falar, mas espera aí, você não pegou o relatório? Doutor, eu fui lá, o médico falou que não ia dar. Eu fui lá, o médico mudou. Que a gente sempre fica naquela, né? Será que o médico falou mesmo? Realmente falou isso? Será que não falou? Então, lembrando que é direito do paciente, é obrigação do médico, tanto sob o aspecto ético quanto legal. Inclusive faz parte do
da consulta, né? Não pode importar em majoração de honorário, não tem majoração de preço, não pode ser cobrado. Uma série de questões importantes. É direito do paciente, depois de uma consulta médica, ele virar e falar: eu quero um atestado, eu quero que você escreva no papel o que aconteceu. Isso. É importante também a gente deixar claro para quem está assistindo o seguinte: não é que o médico vai escrever o que você quer no documento. Ele vai escrever, o que realmente aconteceu. A então, visão dele, a interpretação dele daquela condição. Não é porque criou-se uma ideia de que atestado médico é sinônimo de afastamento do trabalho. Não. Então, eu quero o atestado, quer dizer, vou ficar 30 dias em casa dormindo. O atestado eu tenho direito. Agora, o conteúdo é problema técnico do médico. Claro, ele pode dizer lá, tá bem, pode voltar a trabalhar amanhã e tá tudo certo. Então, isso é uma coisa importante. Mas aí ele criou esses dois documentos, que era o relatório médico circunstanciado e o relatório médico especializado, que eu acho que é a grande novidade. Sim. Por quê? Esse documento, sim, o médico pode cobrar para emitir esse relatório médico especializado. Ele pode ser feito pelo médico que atende o indivíduo ou por um terceiro. Ele é um parecer sobre uma espécie de parecer mas eles não chamaram dessa forma. Tem uma outra definição para parecer técnico, consta lá na resolução. Mas esse relatório médico especializado ele vai conter todas as informações, ele vai poder ter literatura médica e inclusive conclusão. Então, o advogado pode solicitar, quem é advogado aí que está assistindo a gente, pode solicitar: eu quero que você faça um relatório médico especializado sobre o caso do meu cliente para dizer se ele tem ou não incapacidade laborativa, se ele tem ou não a situação de, isenção do imposto de renda, se ele tem ou não um dano estético. Se ele pode ser ou não interditado. Exatamente. Então, assim, e isso não existia. A gente não tinha essa figura dentro das resoluções do conselho. Inclusive, muitas vezes algumas pessoas nos procuravam: vamos fazer. Eu falava assim: não, a gente não pode fazer porque eu não atendo o seu cliente, eu não posso fazer isso, quem tem que fazer é o médico dele. Agora a gente está autorizado a fazer isso em algumas circunstâncias com base neste trecho da resolução 2381. Desde que se tenha documentos capazes de gerar... Ninguém vai inventar a informação. Não, por que eu estou falando isso? Porque para nós isso é natural, entender que tem que ter documento. Vai ter bom chegar lá e falar: disse que está... Disse que está, então não pode ser no achismo, quer dizer... Até porque você vai responder pelo que você escrever lá. O médico sabe disso, mas muitas vezes o que eu quero dizer é assim, que o advogado tem que entender que para ele pedir um parecer ou ele pedir esse tipo de atestado, ele tem que municiar o profissional de fatos que justifiquem o que ele está pedindo. Então, acho que talvez essa seja a grande novidade. Fica aqui a recomendação para todo mundo que está assistindo de ler essa resolução. Importante. Internet é gratuito. É só você digitar lá resolução CFM 2381 de 2024. Você vai ter acesso. Quem lida com documento médico no seu dia a dia obrigatoriamente tem que ler isso. E a resolução 2382, ela criou o Atesta CFM, E aí o Atesta CFM seria uma plataforma pela qual o médico emitiria os documentos médicos. A resolução foi publicada ali no início do segundo semestre, iria entrar em vigor, se eu não me engano, em novembro. Uma parte dela em novembro, e aí a segunda parte seria agora no começo do ano de 2025, mas antes dela entrar em vigor, houve uma ação questionando primeiro a competência legal do CFM para fazer isso, porque se entendeu que uma norma infralegal não poderia causar essa alteração, mas só para vocês entenderem o que seria o Atesta CFM. A partir da vigência do Atesta CFM, todos os atestados médicos seriam obrigatoriamente emitidos ou através da plataforma do CFM, ou o seu sistema teria que ter uma integração com a plataforma do CFM para dar validade nesse atestado. Então o que o CFM disse foi o seguinte: olha, a partir de agora só os atestados emitidos pela minha plataforma ou que sejam validados pela minha plataforma terão valor legal. E aí, em razão disso, a ideia do CFM seria diminuir o número de atestados falsos, diminuir o número de atestados que não são verídicos. E aí é importante que a gente faça uma diferenciação aqui, que eu tenho dois tipos de atestado. Na verdade, assim... O técnico falso? É que atestado falso é atestado emitido por médico. Se você for ver no Código Penal,
o caput do artigo que conceitua, que define o crime de atestado falso, ele diz que o sujeito do crime é médico. Está escrito, atestado falso, dar o médico. Então, só quem pode dar atestado falso é médico. É médico. Tá? É diferente do documento emitido por terceiro que é falso. Que aí a gente poderia entrar numa falsidade ideológica, né? A gente entraria num outro tipo penal. Que não é a falsidade de documento. Que é a falsidade do documento. Quem está emitindo o documento não é médico. Então é bom que faça essa distinção, porque é muito comum falar assim, não sei quem deu um atestado falso. O atestado falso, só quem pode dar é médico. Se a gente for ser chato do ponto de vista legal... tecnicamente falso. É porque... E aí a gente tem a falsidade, por isso que eu falo, tem a falsidade de conteúdo e a falsidade do documento. Documental. O atestado falso é um atestado com falsidade de conteúdo, né? E isso o Atesta CFM não combate. Porque o Atesta CFM ele só vai verificar se quem emitiu o atestado é médico. Isso. Ele não consegue combater através dessa... Se aquele paciente tem ou não aquela patologia, se foi atendido ou não. Se o conteúdo é verdadeiro. Porque eu posso ter um médico que emite um documento com conteúdo falso, que é o atestado falso, né? Sim. O atestado médico falso, segundo o Código Penal, seria esse. E esse não é combatido pelo Atesta CFM, porque não tem como combater isso com base em eu ver a autenticidade de assinatura. Uma condição digital, que isso tudo vai ser de forma digital. Porque eu estou avaliando só se quem emitiu o documento é médico ou não. Eu não estou avaliando o conteúdo. Agora, quando eu estou falando de avaliar a falsidade ideológica, que é eu emitir num documento público, aí aquela questão toda que a gente sabe que tem no Código Penal, aí neste caso eu conseguiria combater com o Atesta CFM, que aí são terceiros que não são médicos emitindo atestados médicos, em nome de médico, porque é muito carimbo. Fácil. Não precisa nem ter carimbo hoje. Você entra na internet lá, você pega o CRM de qualquer um, isso é tudo, os nossos dados são todos públicos, né? Então, isso seria combatido pelo Atesta CFM, tá? É bom que a gente faça essa distinção, porque são coisas diferentes. As pessoas acham, vai acabar o atestado falso. Não, vai não. Vai acabar o atestado emitido por terceiros. O atestado falso, que é o que está previsto no Código Penal, ele vai continuar existindo, porque o médico pode emitir um atestado ainda com conteúdo falso, e isso não vai ser verificado pela plataforma. Esse agora, é um ponto. Nesse caso especificamente do Atesta CFM, por enquanto não é uma preocupação, porque não é uma preocupação, não é uma base de discussão, embora a gente já levantou, você levantou alguns e eu, quando isso saiu, a gente levantou alguns problemas, um monte de problemas. LGPD. Eu acho que o principal, LGPD, outro problema sério é assim, de novo está se olhando para grandes centros e esquecendo que existem locais nesse país aonde não existe nem sequer E aí internet. A resolução falava que você tinha que emitir o físico e depois lançar na plataforma os dados. E aí, enfim, tem um monte de coisas que a gente achou ali que são bastante discutíveis, que para efeito de um país cosmopolita como o Brasil, onde você tem lugares onde até hoje não se tem luz, como é que se pode ter... Exato. Como é que se pode pensar em meio digital para dar veracidade a um ato médico? Então, dentro disso tudo... E aí foi concedida a liminar. Foi concedida a liminar. Então, eu acho assim, independentemente dos motivos dessa liminar... Mas é até bom a gente pontuar quais são os motivos. Acho que a gente citar, pelo menos. Sim, foram, primeiro, a chamada não haver condição, por não haver condição do CFM legislar sobre a matéria. Ele não teria competência Segundo, legal para fazer isso. Ele traz para ele o monopólio, ele traz para ele a exclusividade da emissão de um documento médico. Cria uma obrigação que não seria possível criada pelo CFM. Isso. E o terceiro é a burocracia disso, né? O CFM está preparado para emitir isso em quantos segundos? Quantos segundos eu vou ter essa resposta quando eu emito? E a gente sabe que aí esbarra, e quem moveu a ação, inclusive são empresas, né? É um movimento, um instituto com um movimento de empresas que envolvem a questão de informática e etc, né? Empresas de software e etc, porque a gente esbarra nessa questão. Eu acho que o principal aí é, para mim, segurança da informação,
né, pensando na LGPD. E uma coisa que me preocupa aí, uma questão particular minha, mas eu vou comentar aqui, e até eu discuti em alguns grupos de WhatsApp, a iniciativa do CFM é ok, tentar diminuir os atestados falsos, acho que, mas me preocupa um pouco essa questão de se criar um banco de dados com informações de todos os brasileiros a nível central. O que eu quero dizer a nível central? Que a qualquer momento, a depender de quem está no poder, de quem é o que está detendo o poder de acesso àquela informação, sei, eu acho que isso viola muito a privacidade, a intimidade. A gente sabe que cada vez a gente tem menos, estava falando agora, né? O nosso CRM está em todo lugar. Digitar o meu nome aí, o seu nome no Google, vai aparecer um monte de informação sobre a gente, mas a gente está lidando com dados sensíveis, dados médicos. Eu até fico um onde pouco isso não pode ser usado de forma para outros fins, inescrupulosa, para fins de não, conhecer. E é bom que deixe claro, nós não estamos falando de quem está hoje no poder, nem em relação ao CFM, nem em relação ao governo, nada disso. Está se falando de quem vai. Está se falando isso pode em poder mudar, no sentido de apoderamento dos dados. E aí você tem aquela história assim, de que forma isso vai ser usado e preservado? Porque a qualquer momento as coisas... E outra coisa, né? Isso pode vazar independente da vontade de alguém. Se os caras invadem Pentágono, não vão invadir. Então, eu acho que é uma série de coisas a se pensar, que quando você tem... E qual o interesse disso? O interesse pode ser até de você conhecer e saber... Para concessão de um seguro. Para concessão de seguro, para concessão de empréstimo. Judicial. Até para... Não, para empréstimo. Sim. Ué. Vou te dar um empréstimo, você vai morrer daqui Você vai morrer, você tem uma doença que eu não sabia, mas eu vou lá e consulto que vai morrer daqui 10 anos, eu não vou te dar um financiamento de 20. Isso é bem complicado. Então acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí é uma questão mais filosófica, né? Sim, mas tem que ser dito, porque é uma preocupação que a gente tem que ter com essa centralização e grandes bancos de dados que tem todas essas informações. E a prova maior disso, Neto, só para a gente encerrar esse assunto, é assim, ó, a preocupação que todos os países do mundo estão tendo com esse excesso de informações, centralização que grandes bancos de dados que algumas instituições estão tendo. E aí fica mais uma dica aí para vocês que estão acompanhando a gente fez um podcast, né, ao longo desse específico tratando de LGPD e a criação dessas leis, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a origem de tudo isso é justamente esses grandes bancos de dados que reúnem nossas informações, e hoje isso vale muito dinheiro, né? Então, para a gente encerrar, né, a outra questão que a gente queria até comentar seria do AtestMed, né, que é da Previdência Social. Houve algumas alterações, ele já tinha antes, né, não é uma novidade de 2024. Acho que a grande novidade de 2024 foi a obrigatoriedade do AtestMed. Né? Então, o AtestMed, para quem não sabe, é aquele sistema utilizado pelo INSS, em que você coloca o atestado na plataforma e até 180 dias o benefício é concedido com base na emissão do documento pelo médico particular, dispensando a perícia do INSS. Então, se você perguntasse pra gente há 3 anos atrás, a gente falaria, não existe benefício concedido pelo INSS sem perícia. Sem perícia. Hoje agora existe. Tem. Né? Até 6 meses pode ser concedido. Isso aconteceu, veio num momento ali durante a pandemia, foi sendo modificado ao longo do tempo, e aí no início de 2024... não é mais uma opção do segurado, durante um tempo foi uma opção, hoje é obrigatório, todo mundo que dá entrada no INSS, primeiro o atestado vai passar pelo AtestMed, e aí pode ser que seja determinada a realização de uma perícia presencial. A gente vai fazer um episódio depois específico tratando desse tema, é um tema muito extenso, muito polêmico, mas é interessante a gente citar que essa é uma modificação. Para quem quiser dar mais uma aprofundada nesse tema, e primeiro, aguarda aí que a gente vai ter um episódio sobre isso, mas quiser ir estudando aí durante as suas férias, procura lá a portaria 38 de 2023 do INSS, que criou o AtestMed, dá uma olhada como tem funcionado esse AtestMed e observe que ele não é mais uma opção, ele é obrigatório. E aí a única dica que eu vou dar
para a gente encerrar, para quem está assistindo a gente, e muita empresa que assiste, que eu sei que a gente tem uma audiência de pessoas que trabalham em empresas, é o seguinte: o Ateste Med às vezes demora para sair o resultado, mas a concessão sempre vai ser só pelo período que está no atestado médico. Portanto, se esse trabalhador já passou os dias que está ali no atestado e não saiu o resultado, bote ele de volta para trabalhar, porque se ele ficar 3 meses, 4 meses em casa, ele vai ter só concedido os 20, 25 ou 30 dias que está no atestado. E o resto ele vai ficar sem receber de ninguém, aí ele vai no RH, vai reclamar e com razão, e às vezes foi a empresa que impediu ele de voltar ao trabalho. Então tome cuidado com isso, depois vejam aí os nossos comentários, que a gente já tratou sobre isso aqui, né, num podcast que a gente fez, mas com certeza a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Ou seja, em resumo da ópera, o Ateste Med traz uma novidade, né, que é a concessão de um benefício. Ele não é de 2024, né, o Ateste Med, ele é de 23, mas ele foi mudado, ele saiu da opção para obrigação, em 2024. O que radicalmente, em 2024, saindo para obrigação, ele muda radicalmente a finalidade, tá? E a sua aplicação prática. E a sua aplicação prática. Então, entendo assim, ó, que na verdade o Ateste Med veio para tentar facilitar, ou para um momento de crise mundial, que era a condição que se vivia na pandemia, no Covid, e que agora está se tentando, o INSS está com isso, buscando novamente aquilo que a gente sempre disse: transferir para a iniciativa privada, que hoje já disse, inclusive, transferir para a iniciativa privada a obrigação que é do Estado. Por quê? Porque eu tenho que ter um atestado, então eu tenho que ter um médico que me ateste aquela doença. Seja ele via saúde suplementar, via SUS, eu tenho que ter alguém que me ateste aquele afastamento. E eu não tenho ninguém do Estado que me pericie, que faça a finalidade de uma perícia, quer dizer sim ou não àquela condição naquele momento. Então, e isso está trazendo custo, que o Neto falou, o custo que está vindo para as empresas é em função do quê? Da interpretação e das explicações que se deixa no ar. Porque os 6 meses são até 180 dias de afastamento. Só que o que for menor que 180 dias... vai ter a chamada alta automática, porque não vai passar. Ele vai conceder só por aquele período. Então a alta acaba acontecendo alta, por si. Né? É só aquele período. Eu digo assim, a alta para voltar para a empresa acaba acontecendo. Como é que você convence o trabalhador disso, ou convence o RH que ao pé da letra aquilo acontece automaticamente? Não, é bem complicado. O Ateste Med é um grande problema que as empresas estão enfrentando. Neto, para encerrar essa retrospectiva legislativa e médica do ano, né? Dentro do nosso MedLexCast, eu queria salientar aqui a importância daquilo tudo que a gente fez, tudo aquilo que a gente tentou trazer, traduzir e dentro das nossas visões, das nossas opiniões, e todos aquela importância que teve os nossos convidados que vieram aqui, que acrescentaram. Novamente agradecer a todos eles. Não vamos citar para não esquecer de nenhum. Para não ser injusto e deixar de citar alguém. Agradecer ao Dr. Rodrigo Capobianco, que iniciou tudo isso com a gente aqui, que foi o fundador do MedLexCast, e dizer o seguinte: para 2025 a gente vai estar trazendo convidados de nível igual e sempre buscando temas que suplantem até as expectativas, temas polêmicos, temas que possam esclarecer a todos aqueles que são operadores, tanto do direito quanto da medicina, tentando traduzir e tentando facilitar o entendimento daquilo que sai, tanto de legislação quanto de matéria técnica, para que se possa aplicar a legislação. Mas, sobretudo, trazendo a nossa opinião, trazendo a nossa visão, que, volto a repetir, nós não somos dono da verdade. Mas uma coisa nunca ninguém vai, no meu caso, e tenho certeza no caso do Neto,
vai nos cobrar é a falta de posicionamento. Uma posição a gente sempre tem. Se essa posição certa ou errada, mas uma posição a gente sempre tem. E assim, desta forma, eu passo a palavra para o Neto para ele encerrar não só esse podcast, mas o ano de 2024, Sim. que agradecendo ao nosso Criador, agradecendo a Deus a possibilidade de estar aqui com saúde, a tudo aquilo que nos foi dado, que nos foi de forma, como eu sempre digo, né, de forma gratuita, fornecido pelo nosso Criador maior, e trazendo isso, agradecer sempre sobre tudo aquilo que nós tivemos nesse ano de 2024. Obrigado a todos vocês que tiveram paciência, que nos deram a audiência, e prometendo que o ano que vem, o ano de 2025, que seja próspero a todos vocês, e prometendo que nós iremos e vamos trazer temas que realmente será de interesse tanto da medicina quanto do direito. A palavra é tua, Neto. E queria só agradecer a todos vocês e a gente poder estar aqui, né, nesse podcast, um projeto que começou e que a gente quer dar continuidade, mas a continuidade, como eu sempre falo, depende também de vocês, né? Não adianta a gente trazer, fazer, se vocês não tiverem com a gente. Então por isso que a gente sempre fala, né? Curta os vídeos, compartilha, se inscreva no canal, manda lá para alguém que possa se interessar por esse conteúdo, para que a gente continue trazendo para vocês um conteúdo atualizado e que possa ajudar vocês no dia a dia. Sugerindo temas. Sim, com certeza. E aí eu queria então desejar para vocês um Feliz Natal. A gente sabe que esse episódio ele está indo ao ar um dia antes do Natal, né, dia 24 de dezembro. Então, Feliz Natal para todos vocês, que vocês possam estar com as suas famílias, possam comemorar o Natal, é uma data muito importante. Então, que vocês tenham um Feliz Natal e um ano novo ainda melhor, e que 2025 seja um ano de muito sucesso. A gente vai ter muitos desafios no ano de 2025, não vai ser um ano fácil, a gente sabe que a gente está passando aí por questões econômicas, sociais e tudo isso que envolve o Brasil e o mundo, então a gente precisa estar preparado, mas com certeza, se vocês quiserem um conteúdo atualizado, um conteúdo que vai ajudar vocês, acompanhem a gente, que isso a gente não vai deixar faltar em 2025, tá certo? Obrigado a todos e a gente se vê em 2025.